Hércules. O clima está ótimo hoje, e como a noite será longa, eu gostaria de contar para vocês a história do meu antepassado Hércules. Versão brasileira BKS. Pode contar, eu estou muito curioso para conhecer toda a fantástica história de Hércules. Há muito tempo, os deuses eram os mestres do universo. Em alguns momentos, eles eram bons, em outros não, e eram sempre caprichosos e imprevisíveis. Os deuses moravam em palácios magníficos no Monte Olimpo, e o topo dessa montanha ficava sempre escondido e encoberto dos olhos dos mortais por nuvens densas. Muitas vezes, quando os deuses estavam bravos, as nuvens ficavam escuras e lançavam raios e trovões. Atrás das nuvens ficavam as moradas dos deuses. Seus palácios magníficos eram cercados por jardins esplêndidos, onde o vento não ousava soprar. O ar era preenchido pela fragrância permanente das flores da primavera e pelo som da música e de crianças brincando. E o céu era sempre azul. A suntuosa e dourada residência de Júpiter e sua esposa Juno era rodeada pelos palácios dos demais deuses. Todos os dias, os deuses que viviam no Monte Olimpo deixavam seus palácios magníficos e se reuniam na imensa e esplêndida sala do trono de Júpiter. O Conselho dos Deuses Celestiais governava o mundo de lá de cima e desfrutava de grande pompa e esplendor. Mas teremos muito tempo para conhecê-los no curso dessa história. Agora, o mais importante é conhecermos o casal real, Júpiter e sua linda e amada rainha Juno. Júpiter era o rei da criação, e apesar de ter dado o controle dos mares a seu irmão Netuno e o controle do mundo inferior a seu irmão Plutão, a última palavra era sempre dele. A menos que o poder sumamente misterioso do destino interviesse. Mas Júpiter nunca se aproveitou de seu imenso poder. E é por isso que sua tia Têmis, deusa da justiça, sempre se manteve atrás do trono. Júpiter tinha apenas uma fraqueza. Era fascinado por mulheres bonitas e nunca resistia à tentação de consumar seus amores. Sua esposa Juno, deusa da fertilidade e do casamento, era muito ciumenta. Desterrava as pobres mulheres que sucumbiam aos avanços de Júpiter e depois despejava toda a sua ira em cima do marido. As brigas entre eles eram constantes, mas Júpiter nunca se preocupou muito. Enquanto isso, no mundo dos mortais... Amanhã pela manhã, quando chegarmos à cidade de Tebas, todos nos aclamarão como conquistadores. Sim, haverá muito vinho, mulheres e música, e celebraremos durante vários dias. Depois de meses de batalha, finalmente poderei reencontrar minha doce esposa, Alquimena. Comprem minhas sedas, distintas senhoras, são as melhores do mundo. Quando eu der o sinal, sigam minhas ordens imediatamente. Quero que se faça noite, que o sol não volte a brilhar durante 3 dias. Vá!
anfitrião, você voltou finalmente. Mantive minha promessa, adorada Alcmena. Derrotei os Táfios e finalmente vinguei a morte dos seus irmãos. Meu herói. Agora posso dedicar todo o meu tempo para minha linda esposa. Bem-vindo! Que os deuses sejam louvados! O que está acontecendo aqui? Por que não há ninguém para me receber? Será possível que eles não sabiam que eu voltaria hoje? Estou de volta, minha linda amada. Eu sei, meu amor, e agradeço aos deuses por isso. Hã? Mantive minha promessa. Meus soldados saquearam a ilha de Tafos, derrotei Terelau e tomei posse das terras dele. Eu sei, meu amor. Já sei de todos os detalhes das suas façanhas, meu herói. Você deve estar tão cansado quanto eu. Deite-se ao meu lado e vamos descansar, querido. Procure Tiresias, o adivinho, e traga-o aqui agora mesmo. Seja bem-vindo, anfitrião. Soube que a vitória te sorriu. Mas meu retorno foi recebido com indiferença. Por todos, inclusive pela minha própria esposa. Alcmena disse que já está a par das minhas façanhas. Mas eu ainda não tinha contado nada para ela. O senhor teve um golpe de azar, meu nobre e corajoso anfitrião, descendente de Perseu. Enquanto o senhor estava fora, Júpiter, encantado pela beleza de sua esposa, tomou a sua forma e voltou para casa em seu lugar. Você interferiu no destino de Alcmena. Por que não deixou ter seu próprio destino? Mas afinal de contas, por que você está tão brava? Afinal, ela é apenas uma mortal. Ou você está com ciúmes porque ela é muito bonita? Claro que não. Eu sou muito mais bonita do que qualquer mortal. De qualquer forma, o destino já está traçado e os descendentes de Perseu governarão Argos. Era só o que me faltava. Agora já sei o que preciso fazer para mudar o destino dessa criança. A ira de Juno cresceu, e ela pediu a filha Elite, a deusa do nascimento, para primeiro trazer Euristeu ao mundo, filho de Nícepe, outro descendente de Perseu. E pouco depois, pediu que trouxesse o filho de Alcmena. Euristeu tornou-se o rei de Argos, e Alcmena deu à luz gêmeos, Hércules, filho de Júpiter, e Íficles, filho de Anfitrião. Ah, querida esposa, ao atrasar o nascimento de Hércules, você o impediu de ser o rei de Argos. E desse modo, eu o transformarei em um semideus. Mercúrio! Mercúrio! Mercúrio era um excelente orador. Filho de Júpiter, com uma das Pleiades, era um embaixador muito esperto, com grande liberdade para se ocupar das coisas à sua maneira. Era o deus do comércio e dos viajantes, inteligente e amável. Também era o protetor dos ladrões e trapaceiros devido à sua falta de escrúpulos.
Juno, com muita raiva, afastou Hércules de seu seio e o leite da deusa se espalhou pelo céu, formando a Via Láctea. Mas o plano de Júpiter funcionara. Hércules recebeu algumas gotas do leite de Juno, suficiente para transformá-lo em semideus. Mercúrio levou-o de volta para sua mãe. Durante vários meses, Juno parecia ter se esquecido do rancor. Entretanto, em uma noite... E foi assim que Anfitrião teve certeza de que Hércules era filho de Júpiter. Vários anos se passaram. Hércules e Íficles já eram adolescentes e ambos foram criados como príncipes por Anfitrião, pois ele temia a ira de Júpiter. Mas com o passar do tempo, ele se afeiçoou mais ao seu forte e inteligente filho adotivo. Lute com ele, Autólico. Já que vocês são filhos de deuses, podem testar suas forças um com o outro. Eu já tive bastante por um dia. Quando eu luto com meu irmão, sempre me machuco. Sem dúvida, Íficles é forte e corajoso, Anfitrião. Mas ele não tem chance alguma contra o Hércules. Há apenas uma solução. Precisamos encontrar um adversário à altura de cada um deles. Vejamos se ele é páreo para o filho de Mercúrio. Olha! Sim. Anfitrião queria que seus filhos tivessem os melhores professores. Autólico, mestre de luta livre, era na realidade o filho de Mercúrio. Sua melhor qualidade não era excelente habilidade de luta, e sim a astúcia herdada do seu pai. Adamanto, o professor de leis, era outro filho de Júpiter. Ele era tão sábio e tão justo que, ao morrer, foi enviado para o inferno para julgar os mortos. O professor de esgrima era Castor, outro filho de Júpiter. Júpiter se transformou em um cisne para encontrar-se com Leda, a esposa do rei Tíndaro. Ela deu à luz a 4 crianças, os gêmeos filhos de Tíndaro e os gêmeos de origem divina, Castor e Pólux. Os gêmeos celestiais responsáveis por muitas façanhas heróicas. Eumolpus, o professor de canto, era filho de Netuno, o deus do mar. Eurito, o professor de tiro com arco e flecha, era filho do maior arqueiro de toda a Grécia e herdou as habilidades do pai. Ou talvez ele as herdou diretamente do avô, Apolo. Seu arco era tão especial que anos mais tarde seu filho deu a Ulisses. O filho imortal de Saturno era o centauro mais famoso de todo o mundo antigo. Em decorrência de seu grande conhecimento e sabedoria, ele era muito procurado como professor e dava aulas a Hércules e Íficles, de medicina e astronomia. Linos, o professor de música, foi o primeiro a usar tripas do intestino como cordas para a lira. Linos tinha muito orgulho de Íficles, que mostrava grande talento para a música. E se irritava bastante com Hércules, que não mostrava nenhuma habilidade musical. Pare! O som que você produz com essa lira ofende até os surdos! Me deixe em paz, seu músico estúpido! Eu não tenho vontade de tocar lira. Estou muito mais interessado em lutar com 100 touros! Hércules! Creonte, o rei de Tebas, exilou Hércules para puni-lo por atacar Linos e para ensiná-lo a controlar seu temperamento e sua força. Ha! Ha! Hércules foi enviado para pastorear bois e ovelhas no Monte Cíteron. A vida ao ar livre tornou-o mais forte e mais ágil do que nunca, mas certamente não ensinou a viver entre as pessoas.
Além dos poucos visitantes, a única pessoa que Hércules conhecia era a família do pastor chamado Teutaros, com quem ele praticava arco e flecha e luta livre. Hércules! Hércules! Um leão feroz está dizimando nossos rebanhos e o do rei Tespes! E ninguém tem coragem de caçá-lo e nem de matá-lo! Não se preocupe, eu vou partir amanhã e irei até a corte do rei Tespes para matar o leão. Meu nome é Hércules, senhor, e vim até aqui para matar o leão que está destruindo vossos rebanhos. Fico feliz em dar-lhe as boas-vindas a meu domínio, Hércules. Sua presença nos honra, que os deuses o apoiem em sua empreitada. Hércules ficou quase 50 dias na corte do rei Tespes. Toda vez que retornava da caçada, ele era saudado pelas 50 filhas do rei, mas não havia nenhum sinal do leão. Até que um dia... Hércules matou o temido leão com as próprias mãos, e os rumores de seu feito, assim como a reputação de semideus, passaram de boca em boca, alcançando regiões remotas. Já estava na hora do meu antepassado voltar para sua família em Tebas. No meio do caminho, eles acabaram encontrando os enviados do rei Orcômeno, que viajavam para Tebas para cobrar do rei Creonte uma grande soma em taxas. Hércules os mandou de volta, assumiu o comando do exército tebano e derrotou o rei Orcômeno de uma vez por todas. Em sinal de gratidão, o rei Creonte consentiu o casamento de sua filha Megara e Hércules. O casamento foi celebrado com grande pompa e cerimônia. As pessoas aplaudiram e os deuses e deusas ficaram satisfeitos com a união. Todos ofereceram presentes, exceto Juno. Hércules e Megara eram felizes e tinham 3 filhos. Até que Juno enviou seu presente. Sabe, Alecto, uma das 3 fúrias causou um efeito devastador na mente do Hércules e ele acabou matando a esposa e toda a família. Para pagar por seus pecados, os deuses o expulsaram de Tebas, ordenando que ele ficasse a serviço do primo Euristeu, rei de Argos. Euristeu não foi nada generoso com Hércules. Na verdade, ele tinha medo dele e tentou se livrar do primo em todas as oportunidades. Ele o forçou a cumprir os famosos 12 trabalhos como castigo. Eu acho que vocês devem estar bem cansados. Querem que eu pare a história? Não, por favor, continue. Está muito interessante. Bom, para começar, Euristeu mandou Hércules matar o leão de Nemeia. Uma criatura terrível de origem divina, cuja pele era tão grossa que o tornava invulnerável. O leão que Hércules havia matado anos antes era um gatinho comparado a este. Hércules confrontou a criatura armado apenas com um pedaço de pau e matou o leão com as próprias mãos. Sem saber do valor da pele do leão, Euristeu a deu para Hércules, que a vestiu e tornou-se praticamente invulnerável. Depois disso, Euristeu ordenou que Hércules entrasse nos pântanos de Lerna e matasse a Hidra, um monstro ainda mais terrível do que o leão. A Hidra era um dragão horrível com 9 cabeças, 9 bocas famintas e 18 olhos temíveis. Hércules chegou ao pântano na carruagem conduzida por seu sobrinho, Iolau, filho de Íficles. Ele lançou centenas de flechas para forçar a Hidra a sair do seu covil.
Quando o monstro apareceu, Hércules o atacou com a espada e, com toda a sua força, conseguiu cortar 2 ou 3 cabeças. Infelizmente, a cada cabeça que ele cortava, cresciam 2 mais, e a luta se tornou mais difícil e perigosa. Acenda uma fogueira e quando as cabeças começarem a crescer, me ajude a queimá-las com as chamas. E assim, graças à ajuda do sobrinho, Hércules conseguiu derrotar a Hidra e a vitória tornou-o ainda mais invencível. Antes de sair do pântano, ele molhou a ponta da espada no sangue venenoso do monstro. Hércules retornou triunfante para os domínios de seu primo, mas Euristeu lhe disse que aquele trabalho não contava, pois ele tinha recebido a ajuda de Iolau. Ele ordenou que Hércules partisse imediatamente para realizar outra missão impossível. Mas eu lhes contarei sobre isso e sobre os outros 10 trabalhos amanhã. Estou cansado e já está na hora de irmos para a cama. Quando Hércules retornou triunfante ao domínio do seu primo, o rei o enviou para outra missão impossível. Mas eu lhes contarei amanhã, porque agora estou cansado e já está na hora de irmos para a cama. Bom, então... Continue com a história, Hércules. Vamos lá. Você não pode estar cansado. Não pare, Hércules. Continue. Ah, não. Eu ainda não estou com sono. Vamos, Hércules. Continue, não pare. Ah, ele tem razão. Não há nada mais agradável do que ouvir histórias ao redor do fogo. Está bem, eu vou continuar. Ainda está cedo para ir para a cama. E assim, Euristeu ordenou a Hércules que partisse imediatamente para realizar outra missão impossível. Só que dessa vez, Hércules foi enviado para capturar um monstruoso javali que vivia nas montanhas da Arcádia. Era uma criatura enorme que aterrorizava a região e matava homens e animais. Euristeu estava certo de que Hércules não voltaria com vida. Hércules demorou bastante para chegar à Arcádia e teve de enfrentar todo tipo de dificuldade pelo caminho. Por fim, ele chegou à região onde o javali gigante vivia. Viajou longas distâncias durante muito tempo, porém foi tudo em vão. O monstro não estava à vista. São pegadas de javali selvagem. Finalmente encontrei a minha presa. A sorte estava do meu lado. Com a neve alta, o javali tinha dificuldade para fugir.
Bem, por que esta pressa? Alteza, Hércules entrou na cidade e está carregando um gigantesco javali selvagem nos ombros. Quer dizer que ele voltou com vida? Ele acabou de entrar na cidade e está trazendo javali selvagem, dinheiro e manto? Sim, Alteza. Oh, ajudem! Ajudem! Alguém me ajude! Não o deixem entrar! Detenham-no! Diga a Hércules que não estou! Não devem permitir que ele e o javali selvagem entrem no Palácio Real! Diga a ele para esperar pelas minhas ordens! Completamente convencido de que Hércules não traria o monstro para o Palácio Real, Euristeu deu outra tarefa impossível ao seu primo. Enviou-o para capturar a corça da Cerineia. A legendária corça tinha chifres de ouro e pés de bronze. E assim como suas 4 irmãs, estava consagrada à deusa da caçada, Diana. Obedecendo a uma ordem direta de Juno, Diana libertou a 5ª corça nas montanhas da Cerineia, somente para que Hércules a capturasse. Matar ou tocar a corça era considerado sacrilégio. Capturar a corça era algo impossível, pois não havia deus, homem ou animal que fosse páreo para a assombrosa velocidade da corça. Eu estou exausto. Eu estou perseguindo essa corça há 1 ano. Será que vou conseguir capturá-la? Eu aceito o fato de ter de servir a meu tolo primo e completar os 10 trabalhos para ele. Mas mesmo assim, eu começo a pensar que meu castigo é muito mais severo do que o monstruoso crime que Juno me fez cometer por causa da fúria. Ela está lutando e chutando há horas. Eu espero que ela se canse antes de mim.
De repente, os gêmeos filhos de Júpiter, Apolo e Diana, apareceram na frente de Hércules. Eles barraram o caminho do herói. Hércules teve medo de Diana devido à sua reputação de ser cruel e vingativa. Hércules! Como se atreve a capturar a corça dourada de Serineia? Você sabe muito bem que ela é sagrada e que ninguém tem permissão de tocá-la. E você também tentou matá-la, Hércules. Não, isso não é verdade. Eu nunca tentei matá-la. Ela não sofreu nenhum arranhão. Além disso, vocês sabem muito bem que eu não tive escolha. Eu fui forçado a capturá-la. E vocês, Apolo e Diana, deveriam entender a minha posição e tentar me perdoar, está bem? O oráculo de Delfos, que está consagrado a você, me mandou espiar meus pecados, colocando-me à disposição de Euristeu. Devo seguir as ordens dele durante 10 anos. Foi Euristeu quem ordenou que eu capturasse a corça. Se eu a insultei, Diana, se eu cometi, por acaso, algum sacrilégio ao capturar a corça, não sou eu que você deve culpar, e sim Euristeu. Eu posso simplesmente dizer que foi ele quem me mandou capturar a corça e foram os deuses do Olimpo que ordenaram que eu o obedecesse. Diana, não podemos negar que ele está agindo de boa fé. O que você acha que nós devemos fazer? Muito bem. Permitiremos que você leve a corça até o palácio de Euristeu. Mas depois você deve soltá-la imediatamente, assim que ele vir que você cumpriu as ordens. Hércules, repita tudo o que dissemos para o rei Euristeu. E faça-lhe entender que nossa ira não terá limite se ele agir novamente contra nossa vontade. Mais uma vez, Euristeu evitou Hércules quando este retornou para a cidade, não permitindo que ele entrasse no palácio. E então, Hércules não pôde contar pessoalmente ao rei sobre o seu encontro com Apolo e Diana. Depois disso, a corça foi posta em liberdade. E Euristeu deu a Hércules uma nova tarefa. Ordenou que ele partisse imediatamente sem descansar nenhum dia. Desta vez, Euristeu enviou Hércules a pântanos perigosos para matar algumas aves que viviam lá. Parecia uma tarefa bem fácil, mas acreditem que era outra missão impossível. Olhem, lá em cima! Mas o que é isso? Ah! Corram! Corram! Fujam todos, vamos! Rápido! Rápido! Vamos, fujam! Saiam daqui, rápido! Peguem suas foices, vamos! Protejam-se! Sai daqui, por favor! Hércules esperou 3 dias pelo retorno dos pássaros de Estínfalo. Ele queria acertá-los com suas flechas envenenadas.
Então, a deusa Minerva ouviu suas súplicas e decidiu ajudá-lo. Vim ajudá-lo a derrotar os pássaros comedores de homens. Toque esta corneta, o som chamará a atenção dos pássaros. E eles aparecerão. Obrigado, Minerva. Deusa da sabedoria. Muito bem! É isso mesmo, Hércules! Obrigado!
E foi assim que Hércules completou outra missão impossível. Mas Euristeu tinha muitos outros trabalhos esperando por ele. Eu lhes contarei sobre outro trabalho amanhã à noite. Agora vamos dormir, vocês não acham? Mandou me chamar, Euristeu? Sim, mandei. Tenho outro trabalho para você. Deixe-me ver. Eu ordeno que você limpe os estábulos do rei Algias de Elis agora mesmo. Mas os estábulos são enormes e estão cheios de esterco. Eles não são limpos há anos. Além disso, primo Euristeu, eu estou acostumado a capturar animais selvagens e a matar monstros. Confesso que não considero essa tarefa digna de um herói. Isso não importa. Na verdade, acho que a tarefa é ideal para você e é a minha opinião que conta por aqui. Eu sei que os estábulos estão muito sujos, mas as origens divinas do gado o protegerão de infecções. Tem um dia apenas para limpá-los. Um famoso antepassado meu foi até o palácio de um rei para lhe fazer uma proposta. Ele se ofereceu para limpar os estábulos em apenas um dia se o rei concordasse em lhe dar como pagamento 10% do gado. Em apenas um dia? Isso mesmo. Bem, se até esta tarde meus estábulos estiverem limpos, eu lhe darei 10% do meu gado. Não me custa nada fazer esse acordo. Ele pode até conseguir limpar meus estábulos em um ano, mas nunca em uma tarde, nunca!
Sua recompensa? O que faz você pensar que eu deveria lhe dar parte do meu gado? Todos aqui estão sabendo que quem fez a limpeza foi o rio Alfeu. E todos sabem que o rio é meu, pois ele corre pelas terras do meu reino. Mas é claro que é, Alteza. Tem toda a razão, Alteza. Você está ouvindo, Hércules? Além disso, você foi obrigado a limpar os estábulos sem que Euristeu lhe ordenou que o fizesse. Esse último trabalho não vai valer. Por que o trabalho não vai valer? Porque você tentou se aproveitar dele para se beneficiar. Mas Vossa Alteza sabe que eu não obtive absolutamente nada. Eu sei, mas não foi por falta de tentar, não é verdade? Era a segunda vez que Euristeu se recusava a dar crédito para um dos trabalhos de Hércules. E nesse ponto ele teria que cumprir os 12 trabalhos para pagar pelo crime que cometera, ao invés dos 10 trabalhos inicialmente propostos. Ignorando a raiva de Hércules, Euristeu lhe deu outro trabalho. Vejamos. Deixe-me ver. Assim. Quando Netuno enviou a Minos, rei de Creta, o magnífico touro preto para ser sacrificado, Minos, ao invés disso, sacrificou o touro que era pele e osso. Mas, entretanto, para punir Minos por esse grande insulto, Netuno fez com que o touro enlouquecesse e se transformasse em uma séria ameaça para todos os habitantes da ilha. Quero que você vá buscar esse touro. Vá e traga-o para mim. Tire esse touro daqui agora! Fique com ele de presente se quiser. Agora, você está livre. Tente não se meter em encrencas. Qual é meu próximo trabalho? Você irá até a Trácia para capturar as éguas do rei Diomedes e trazê-las para mim. Aposto que vocês estão pensando que capturar alguns cavalos era uma tarefa fácil para um herói como meu antepassado. Mas as éguas do rei Diomedes eram animais muito especiais, tão cruéis quanto seu mestre. O rei mantinha todas as suas feras presas e acabava alimentando elas com os corpos dos marinheiros que naufragavam nas tempestades da costa da Trácia e nadavam até a praia.
Vamos! Aqui é isso aí! Aqui pra lá! Depressa! Cuidado, Hércules! Vamos! Atrás! Não o deixem escapar! Capturem-no para dar de comer às éguas! Excelente! Por fim, meus homens o dominaram! Ah, como pode estar vivo? Como é possível? Aqui estão as éguas, Euristeu. Eu as capturei e elas estão aqui conforme você ordenou. Por que você me trouxe esses animais selvagens, Hércules? Eu esperava que você fosse me trazer os animais mais bonitos do mundo. O gigante Gerion possui lindos bois de pelagem vermelha. Quero que você os roube e os traga para mim. E Hércules partiu novamente, só que dessa vez o seu destino era o canto mais ocidental do mundo. Para as margens do grande oceano, ele chegou ao estreito que dividia a Europa da África, onde os dois continentes ficavam de frente um para o outro. Para além do estreito havia uma grande extensão de água com ventos fortes que açoitavam as cristas das ondas. Hércules construiu uma segunda coluna do outro lado. E até hoje o lugar é conhecido por todos como os Pilares de Hércules e representou durante séculos a fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Essa luz está me ofuscando. Apague-a! Pare! Não atire em mim! Você é Hércules, não é? Eu sempre admirei a sua audácia. E agora que você parou de atirar as flechas em mim, eu gostaria de agradecer a sua cortesia. Então, vou lhe emprestar o meu barco de ouro para a próxima etapa de sua viagem.
Muito obrigado, Hélios, Deus do Sol. Eu fico lhe devendo essa. Mas o que está acontecendo? Você matou meu cachorro e meu guardião! Agora você vai pagar por isso! Você não vai escapar assim! Espere até eu colocar as mãos em você! Obrigado novamente, Hélios, Deus do Sol. Com seu barco magnífico, eu consegui navegar pelas águas tortuosas do grande oceano e terminei meu trabalho. Hércules viajou pela Espanha através da Gália, pelas montanhas cobertas de neve até chegar a Ilíria e Trácia, marchando sem parar, ignorando o clima, a fadiga e a passagem do tempo. Nada o faria parar. Ele precisava levar os famosos bois de couro vermelho para Euristeu a qualquer custo, e assim completar os trabalhos o mais rápido possível. Corrija-me se eu estiver errado, mas ele tinha apenas um trabalho para terminar, não é? Não, claro que não, meu amigo. Você está enganado. Euristeu não levou em consideração os dois trabalhos, a limpeza dos estábulos do rei e a morte de Hidra. Ele ainda tinha 3 trabalhos a fazer. Exatamente, os mais emocionantes e inesperados. Bom, então você precisa nos contar. Não, eles são muito longos. Levaria a noite toda. Já está na hora de irmos dormir. Continuaremos amanhã. Boa noite. Naquele tempo, Euristeu tinha muitos problemas com sua mimada filha Admeta. Ela tinha ficado sabendo do cinto de Hipólita, rainha das Amazonas, e queria o cinto para si. Então, Euristeu não tinha intenção de satisfazer os desejos malucos da filha, mas desta vez ele cedeu. Ele pensou que seria uma oportunidade de se ver livre de Hércules de uma vez por todas.
Claro que não faz mal se minha filha ficar sem o cinto que ela tanto quer. Mas isso é apenas uma desculpa. Ficarei encantado quando as Amazonas transformarem Hércules em picadinho. Terei com certeza de pensar em outro presente para acalmar os caprichos de Admeta. E assim Hércules partiu acompanhado de Teseu, Peleu e Telamon para apoderar-se do cinto da rainha das Amazonas. Após uma longa viagem cheia de perigos, Hércules avistou as margens do território das Amazonas. As Amazonas viviam em tribo, eram mulheres guerreiras que viviam às margens do Mar Negro. Matavam sem piedade todos os homens que ousavam entrar em seus domínios, e a rainha Hipólita era protegida por mulheres guarda-costas armadas até os dentes. Os rumores são verdadeiros. Aquele é o barco de Hércules. Nós precisamos avisar a rainha Hipólita imediatamente. Espere por nós! Trouxemos más notícias, rainha. Avistamos o navio de Hércules, Teseu, Peleu e Telamon. O que devemos fazer? Receba-os com honra e traga-os até mim. Eles são grandes heróis e merecem nosso respeito. Serão nossos hóspedes. Se essas são suas ordens, majestade, teremos prazer em obedecê-la. Isso é muito estranho. Eu não estou vendo ninguém. O que você acha, Teseu? Será que não descobriram a nossa chegada? Não, isso é improvável. Mas você tem razão. Por que não há guerreiras nos esperando na praia? Sejam bem-vindos. Viemos em nome da rainha Hipólita para escoltá-los ao Palácio Real. Começamos bem, não é mesmo? Que droga! Aquela tola da Hipólita não vai matar Hércules, vai diverti-lo. Bom, é melhor fazer alguma coisa rapidamente, ou então Hércules terá sucesso em sua tarefa e isso não posso permitir. Isso é muito interessante. Fizeram uma longa viagem apenas para obter o meu cinto. Não se preocupem. Como este objeto é muito importante para vocês, Hércules, eu lhes darei o cinto de presente com todo prazer. A rainha é linda, não acham? Parece que Hércules conseguirá tudo o que quiser. Se alguém me perguntar, acho que ela está encantada. A rainha tem olhos somente para ele. Eu sabia, meu plano está arruinado. Eu preciso pôr um fim nisso. Hipólita está completamente deslumbrada com o Hércules. E ela facilitará as coisas para ele se eu não fizer alguma coisa. Eu sou rainha dos deuses, nada pode me deter. Eu derrotarei meus inimigos. Ficarei invisível e semearei a discórdia.
Ela parece ser uma garota muito inteligente e as outras a respeitam. Eu vou entrar no corpo dela e tentar causar problemas. Estou vendo que temos um grande problema. Teseu não tira os olhos da rainha Hipólita. Mas ela nem olha para ele, está hipnotizada por Hércules. Pode ficar com meu cinto, meu hóspede e grande herói. Agora que nos acertamos, espero que desfrutem de nossa hospitalidade por alguns dias. Talvez eu esteja exagerando. Mas a chegada de Hércules e seus homens podem ser uma ameaça para nós. Vocês realmente acreditam que esses heróis famosos e invencíveis fizeram uma viagem tão longa e árdua apenas para pegar um cinto? Nossa valente rainha sempre impediu a entrada de homens em nosso território. Mas agora ela os recebe como heróis. Estou convencida de que esses homens vieram tomar as nossas terras e que o amor cego de Hipólita por Hércules tornará a tarefa mais difícil. Isso só depende de nós. Queremos ficar à mercê dos homens, os quais tirarão a nossa liberdade? Nós usamos os homens e nunca seremos governadas por eles. Escolhemos uma vida sem homens. Precisamos agir agora. Devemos nos rebelar e proteger nossa escolha. Não há tempo a perder. Devemos agir agora. Expulsar esses homens de volta ao mar e fazer a rainha voltar à sua razão. Antíope tem razão. Vamos expulsá-los de nossas terras. Vamos ensiná-los que não podem enganar as Amazonas. Mas que gritaria é essa? O que está acontecendo? Você é uma traidora! Isso é uma armadilha! Isso não é verdade. Está completamente enganado. Eu estou tão surpresa quanto você está. Mas o que é isso? Abaixem essas armas e saiam da sala. É uma ordem da rainha! Você é traidora! Merece morrer! Hércules! Que os deuses o amaldiçoem, Hércules! Desta vez eu o destruirei! A presença de Juno no corpo de Antíope aumentou muito a agilidade da garota e deixou-a tão forte quanto um homem. Hércules se viu em posição defensiva e ele poderia ter sido derrotado se o destino não tivesse tomado o partido dele. Fracassei uma vez mais cedo ou mais tarde me livrarei de Hércules. O que está acontecendo? Por que estamos lutando? O que nos fez lutar contra os convidados da rainha? Você perdeu, Hipólita. Eu quero o cinto agora. Você é muito forte, Hércules. Quero ver se também é bom com arco e flecha. Vamos competir e se ganhar, eu lhe darei o meu cinto. Muito bem, aceito o desafio. Aquela fileira de árvores será o local da nossa competição. Nossas flechas deverão atravessar os anéis que minhas guerreiras lançarão no ar. Elas lançarão anéis cada vez menores e nós continuaremos atirando até o primeiro errar.
Hipólita tirou o cinto e deu para Hércules, e os heróis se preparavam para navegar de volta para casa. Teseu estava feliz. A rainha Hipólita tinha os olhos cheios de amor por ele, e Teseu prometeu que voltaria para visitá-la. Eles zarparam aproveitando o vento a favor. Assim que retornou a Argos, Hércules recebeu outra missão de Euristeu. Desta vez a tarefa parecia bem difícil, até mesmo para ele. Minerva, Mercúrio, venham até aqui rápido! Qual é o problema? Por que está com tanta pressa? Vocês precisam ir até a Terra e ajudar Hércules. Euristeu ordenou-lhes que fosse até o inferno e roubasse o cachorro de 3 cabeças Cerberus, que guarda os portões dos domínios de meu irmão Plutão. Nenhum mortal pode entrar no reino dos mortos e retornar com vida. É por isso mesmo que ele vai precisar de toda a ajuda de vocês. Bem-vindos. Vocês trazem uma mensagem do meu pai divino? Sim, Hércules. Seu pai supremo, Júpiter, nos enviou com ordens para ajudá-lo a completar este trabalho. Nenhum mortal jamais conseguiu retornar do reino dos mortos, Hércules. E assim, Minerva, Mercúrio e Hércules partiram rumo ao inferno. Quando chegaram à entrada do reino dos mortos, Mercúrio tomou a liderança, já que era tarefa dele acompanhar os mortos até o mundo inferior. Foi Mercúrio quem persuadiu Caronte, o barqueiro fúnebre do rio Aqueronte, a transportar Hércules até a outra margem. Não encontraram ninguém pelo caminho, porque os mortos sabiam que Hércules estava visitando aquele reino e tinham medo dele, permanecendo escondidos. Como se atreve a guiar um mortal até o meu reino? Quem o autorizou a me ofender desta maneira? Seu irmão Júpiter Supremo, ele nos ordenou que escoltássemos seu filho até sua presença. Hércules tem apenas uma pergunta a lhe fazer. Não preciso lembrá-los de que Júpiter não tem poder algum aqui no inferno. Quando dividimos o reino de nosso pai, eu fiquei com o inferno e sou o único que tem poder aqui. Por que eu deveria me importar com o pedido de um mero mortal? Nesse caso, talvez esse desafio o interesse. Por que você não luta comigo sem os seus poderes divinos? Se eu ganhar, você vai permitir que eu explique a natureza do meu pedido. Tem certeza de que quer lutar contra mim? Está bem, vou me divertir um pouco. Podemos lutar e se você ganhar, eu ouvirei o que tem a dizer. Mercúrio e eu vigiaremos para que ele não use os poderes divinos. Mas tome cuidado, não espere vencê-lo com tanta facilidade. Estou pronto, quando quiser. Não está tão fácil como esperava, não é? Hércules venceu. Agora escute o que ele tem a dizer. Eu sempre cumpro a palavra. Muito bem. O que é que você está querendo, Hércules? Meu primo Euristeu, com o consentimento do oráculo de Delfi, me obrigou a servi-lo durante 10 anos. E ele me ordenou que levasse Cerberus, o cão que guarda a entrada do seu reino. Você espera que eu lhe dê o meu fiel cão? Bem, é importante que eu leve o cachorro para Euristeu, mas depois eu posso mandá-lo de volta para você. Muito bem, você pode levar meu cão, mas apenas se conseguir vencê-lo numa luta com as mãos vazias. A condição de Plutão pegou meu antepassado de surpresa. Cerberus foi convocado ali mesmo, na grande caverna.
Hércules e o temido cão de 3 cabeças se enfrentaram em um combate mortal. Satisfeito agora? Muito bem. Permitirei que você leve o meu cão com você. Obrigado, Plutão. Eu espero devolvê-lo o mais rápido possível para você. Então Hércules retornou ao palácio de Euristeu com o feroz Cérberus. Mas o primo se recusou a recebê-lo. Então, um dos serviçais do rei informaram ao meu antepassado que o seu último trabalho seria de fato pegar os pomos de ouro do Jardim das Hespérides. O problema dessa tarefa é que ninguém sabia exatamente onde ficaria o Jardim das Hespérides. As Hespérides eram as filhas de Atlas e o trabalho delas era vigiar o jardim. A única pessoa que realmente pode saber o caminho é Nereu, o velho rei dos mares. Nereu tinha a habilidade de mudar de aparência quando bem entendesse, e Hércules descobriu que seria difícil segurá-lo e fazê-lo falar. Nereu disse para Hércules ir até os limites do mundo, onde o gigante Atlas sustentava os céus, e que pedisse a ele para pegar as maçãs de ouro. Ei, você aí embaixo. Quem é você e o que você quer? Meu nome é Hércules. Eu estou tentando encontrar o Jardim das Hespérides. O que você quer fazer lá? Fui enviado numa missão pelo meu primo, o rei Euristeu. Os deuses me ordenaram que eu servisse a meu primo durante 10 anos e eu tenho que terminar esse último trabalho para ele. Devo levar 3 maçãs de ouro. Não se iluda, rapaz. Você nunca terá sucesso nessa empreitada. Juno ordenou a um dragão de 100 cabeças que guardasse a entrada do jardim das minhas filhas. Eu sou o único capaz de colher as maçãs, mas, como você pode ver, estou fazendo outra coisa agora. E se eu ficasse no seu lugar, sustentando os céus, e você fosse até o jardim para colher as maçãs para mim, o que acha? Acha que realmente consegue? Depois de milhares de anos, meus braços bem que gostariam de um bom alongamento. Hércules não esperou que ele falasse 2 vezes. Subiu até o alto da montanha e tomou o lugar de Atlas. A tarefa que ele aceitou não era páreo para ninguém mortal ou deus. Hércules estava literalmente segurando os céus. Atlas afastou-se contente, cobrindo bastante terreno a cada passo, até que sumiu dentro do mar. Com o passar do tempo, Hércules temia que tivesse subestimado sua própria força e que o gigante poderia nunca mais voltar para liberá-lo. Era visível o alívio que Hércules sentiu ao ver Atlas reaparecendo quando saiu do mar, segurando 3 preciosas maçãs de ouro. Ei, parece que você está fazendo um excelente trabalho. Aposto que você consegue segurar por centenas de anos. É apenas impressão sua. Ah, que ótimo! Eu vejo que você conseguiu as maçãs. Se você as colocar no chão, eu te passarei os céus de volta e seguirei meu caminho. Não, sinto desapontá-lo, mas eu tenho segurado esse peso enorme por muito tempo. É justo que alguém tome o meu lugar, pelo menos por enquanto. Por um tempo? Não, não, isso está fora de questão. Eu tenho uma tarefa a cumprir. Ah, não se preocupe, eu entregarei as maçãs, eu as levarei até o seu primo. Não faz você se sentir melhor? Não, não faz. Mas na verdade eu realmente vejo que não tenho outra escolha.
Hércules percebeu que Atlas não queria lhe fazer mal, estava apenas tentando se aproveitar dele. Muito bem, você está livre e pode fazer o que quiser. Eu vou ficar aqui pensando na fama e na glória que vou obter quando as pessoas descobrirem que eu estou sustentando os céus. Desculpe incomodá-lo, mas será que você não poderia me fazer um último favor antes de partir? Mas é claro, o que você quer? Você poderia segurar os céus apenas por um momento, enquanto eu arrumo a pele de leão das minhas costas e me acomodo melhor? Tem 2 ou 3 estrelas que estão me espetando. Primeiro, vou deixar as maçãs aqui no chão. Quando Atlas colocou os céus no ombro, Hércules saiu correndo, pegou as maçãs e seguiu seu caminho. Ele tinha completado todos os trabalhos e finalmente poderia se livrar do primo traiçoeiro. Agora vocês conhecem a história de Hércules e dos 12 trabalhos. Está na hora de irmos dormir. Tenham uma boa noite, pessoal.